Então eu falava sobre o tema da desaposentação, que é o próximo tema que será definido pelo Supremo Tribunal Federal de relevo na matéria de direito previdenciário. É um assunto que já começou a ser tratado no Supremo através de um recurso extraordinário, recentemente trazido em informativo do Supremo, no informativo 600 mais exatamente, num caso em que o ministro Marco Aurélio examinou a questão e já deu seu parecer favorável à possibilidade da desaposentação, e houve na sequência um pedido de vista por parte do ministro Dias Toffoli, e é um assunto, portanto, em aberto. O ministro já tinha anunciado que traria o seu voto vista para a continuidade do julgamento, porém não trouxe, pediu novo adiamento. Enfim, é um assunto que está todo mundo aguardando o que o Supremo Tribunal Federal dirá a respeito. E de que se trata? Qual é o problema que está sendo definido pelo Poder Judiciário? Todos nós, quando pensamos em se aposentar, temos aquela imagem de cada um fazendo exatamente aquilo que mais gosta, né? Muitos pensam em se aposentar um dia para começar a viajar pelo mundo, para ficar simplesmente com os netos, com a família, não fazer mais nada. Esse é o sonho de consumo de qualquer aposentado, é o que todo aposentado queria fazer. No entanto, no regime geral de previdência social, isso é uma raridade, isso é bastante difícil por conta do próprio valor dos benefícios previdenciários, que são limitados diante também da limitação dos recursos orçamentários que nós temos à disposição da Previdência Social brasileira. No regime próprio até pode acontecer. No regime de servidores públicos, ocupantes de cargo público de provimento efetivo, é uma realidade para muitos, mas no regime geral não. Então aquela ideia de se aposentar vem da ideia de voltar aos aposentos, de ficar nos aposentos, né? A etimologia da palavra vem exatamente disso. No regime geral de previdência social, que é da esmagadora maioria dos brasileiros, da iniciativa privada e também alguns segmentos do próprio setor público, isso não é uma realidade, porque é absolutamente frequente que um segurado obtenha sua aposentadoria e que continue a trabalhar. Inclusive, a legislação previdenciária se ocupou dessa realidade e introduziu uma contribuição por parte desse aposentado, para não deixar dúvida. Nós tínhamos antigamente um benefício, o pecúlio, que era uma forma de devolução das contribuições previdenciárias exatamente do aposentado que continuava a trabalhar. Benefício que foi extinto, e hoje nós temos uma regra no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, que estabelece que o aposentado que retorna à atividade, ou mesmo que continua em atividade, ele é obrigado a contribuir, também a lei de custeio, o artigo 12, parágrafo 3º estabelece, e o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 vai dizer, ele é obrigado a contribuir, além disso, e não tem direito a nada, a não ser reabilitação profissional, salário e família. Quis o legislador, e essa é a visão administrativa do INSS, não permitir que houvesse qualquer repercussão das novas contribuições do segurado aposentado no seu antigo benefício. E é dentro dessa situação, desse problema, que se insere o tema da desaposentação. Por que o segurado quer se desaposentar? Porque ele continuou na ativa, ele continuou trabalhando, e ele pretende que haja reflexo das suas novas contribuições após a aposentadoria no seu benefício. Na verdade, o que ele quer é abrir mão da sua anterior aposentadoria, renunciá-la, para quê? Para pedir uma nova aposentadoria, utilizando-se também das novas contribuições que ele continuou vertendo, porque ele, aposentado, seguiu na atividade, seguiu trabalhando. Então, para a gente também identificar o alcance dessa discussão, nós podemos imaginar um aposentado que conseguiu uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de contribuição e que continuou na atividade, e que agora pretende computar um novo tempo de contribuição para obtenção ou de uma aposentadoria proporcional num valor maior, numa proporcionalidade maior, porque essa aposentadoria parte de 70% e há um acréscimo de um percentual por cada ano
a mais de tempo de contribuição do que lhe era exigido, ou mesmo para obtenção da aposentadoria integral por tempo de contribuição. Uma outra realidade também que a quem pode interessar esse tema da desaposentação é o aposentado por idade que continua a contribuir com a Previdência, continua trabalhando. Por quê? Porque a sua aposentadoria parte de 70% do seu salário de benefício e é acrescida de 1% por cada grupo de 12 contribuições. Ora, se ele se aposentou e continua trabalhando, sendo possível que ele compute essas novas contribuições, a proporcionalidade, na verdade, o valor do seu benefício, a proporção do seu salário de benefício, que é aquela média aritmética simples, os 80% maiores salários de contribuição do segurado, será aumentada. Trocando em miúdos, ele vai ganhar mais. Então esse é o interesse prático para esses dois casos. Temos outras situações, também pode acontecer com um aposentado especial, que ele só não pode voltar para uma atividade especial, mas ele pode realizar qualquer outro tipo de atividade comum. E ele também pode ter salários maiores nesse novo período contributivo e conseguir uma média maior de uma nova aposentadoria. Uma outra situação ainda, para a gente também esgotar aqui, é um caso em que um segurado se aposentou por um regime geral, por exemplo, e passou no concurso e foi para um regime próprio. Só que o tempo de contribuição que ele tinha no regime geral, ele já gastou para obtenção de uma aposentadoria no regime próprio, no regime geral. E ele não pode mais computá-lo no regime próprio. Nós sabemos que pelo princípio da contagem recíproca, dito por alguns princípio da comutatividade, é possível, isso é uma disposição da Constituição, a contagem recíproca do tempo de contribuição no serviço público e no regime geral de previdência social. Então, o segurado obteve uma aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral, começou a estudar e passou no concurso público. Lá no seu regime próprio, ele pode obter uma aposentadoria melhor. Só que o tempo de contribuição que ele tinha no regime geral, ele já gastou. O artigo 96, inciso 3º da Lei de 8.213 vai dizer que o tempo de contribuição já utilizado para a obtenção da aposentadoria não pode ser utilizado através da contagem recíproca para um outro regime. Então ele teria que abrir mão dessa aposentadoria para poder utilizar esse tempo. Nós podemos chegar a várias conclusões a respeito desse problema. Uma primeira, numa negativa a essa tentativa de segurado, e uma no outro extremo, no sentido de que ela é plenamente possível e não traz nenhum ônus para o segurado. Também encontramos uma linha intermediária e é sobre essas três que nós vamos falar e vamos expor os principais argumentos de cada qual, bem como esse posicionamento. Primeira corrente que nós colocamos como a mais restritiva de todas é, logicamente, do INSS, que inclusive tem uma disposição do seu decreto 3.048 de 99, artigo 181A, dizendo que as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição especial, são irrenunciáveis. Como que o INSS sustenta esse ponto de vista dele? Que foi explicitado no decreto baixado pelo presidente, interpretando a Lei 8.213. O INSS centra o seu ponto de vista, sobretudo no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, segundo o qual o segurado aposentado que volta a trabalhar não tem direito a nada quanto às novas contribuições, a não ser salário, família e reabilitação profissional. Ou seja, ele não pode invocar aquelas contribuições para aumentar o valor do benefício dele, para conseguir um novo benefício. Sobre essa contribuição do segurado aposentado, já houve discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive no nosso material de apoio eu indico todos os julgados pertinentes. O Supremo declarou constitucional, num julgado já de algum tempo, o artigo 12, parágrafo 3º da Lei 8.212, que é exatamente aquele que prevê a contribuição do segurado aposentado que continua a realizar uma atividade de filiação obrigatória com o regime geral. Ele é segurado empregado, se aposentou,
e continuou trabalhando, que é perfeitamente aceito pela nossa legislação. Esse mesmo aposentado questionou no judiciário e o Supremo teve que definir se era constitucional a sua contribuição. E o Supremo disse, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, porque o princípio maior em matéria de seguridade social, e esse princípio já foi diversas vezes proclamado pelo Supremo em vários julgados, como na questão da taxação dos inativos, na DIN 3.105, que o ministro Peluso coloca, o que já é da jurisprudência do Supremo, que o princípio maior em matéria de seguridade social é o princípio da solidariedade. O que justifica, portanto, que alguém contribua com esse sistema e que não ofira nenhum benefício. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, diz o artigo 195. Portanto, não é pelo fato de eu não ser beneficiado por ela que eu não tenho que contribuir. As empresas, que são as principais mantenedoras do nosso sistema previdenciário, elas não se beneficiam em nada com o regime geral, mas contribuem. É o princípio da solidariedade que legitima constitucionalmente a introdução através de lei ordinária desse tipo de contribuição. Da mesma forma, o segurado aposentado, ainda que essas novas contribuições não revertam no seu anterior benefício, a ideia de solidariedade permite que o legislador trate dessa forma. E, de fato, antes, nós falamos ao início, o pecúlio era um benefício hoje extinto que permitia a devolução dessa contribuição. Foi extinto porque o legislador viu. As contas da Previdência não vão nada bem, não há margem para a gente devolver dinheiro para segurado. Sobretudo porque a contribuição é constitucionalmente válida. Então, o INSS se apega nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, que considera constitucional a contribuição do segurado aposentado, e a lei deixa claro que essa contribuição não repercutirá em nada para ele. Ele só pode reclamar como aposentado um salário família, que vai ser uma complementação de renda, um outro benefício previdenciário da Lei 8.213, ou a reabilitação profissional, que é um dos serviços também da Lei 8.213. Nada mais. O INSS também alega que a aposentadoria é um ato jurídico perfeito, portanto intocável. Não pode ser, uma vez perfectibilizado, não se pode mais voltar atrás, porque isso feriria o ato jurídico perfeito. E também é invocado por alguns a ideia de que um direito fundamental não pode ser renunciado, na medida em que os direitos previdenciários, os direitos de cunho previdenciário, são direitos sociais, direitos previstos no artigo 6º da Constituição, marcados pela cláusula pétrea, né, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, na medida em que são direitos individuais fundamentais do cidadão. Desses argumentos do INSS, para a gente fazer uma análise crítica, o primeiro deles vai seguramente ter peso no Supremo Tribunal Federal na vindoura decisão, que ora se avizinha. Por quê? Porque o Supremo já se pronunciou sobre uma questão que não é propriamente, não diz respeito propriamente à desaposentação, mas que está, de certo modo, ligada. Quanto aos dois argumentos, vamos falar de 3 argumentos de cada corrente, quanto aos dois seguintes, é furada. Por quê? Ora, é um ato jurídico perfeito, sim, mas há diversos outros atos jurídicos perfeitos que admitem renúncia. A questão está, há vedação legal essa renúncia ou não? Ninguém está mexendo naquele ato jurídico perfeito, que é uma garantia do cidadão contra o cidadão. É ele que quer abrir mão. Como também nós vamos permitir a invocação de uma garantia constitucional que vem para proteger o cidadão, para prejudicá-lo. Então esse argumento é bastante fraco e bastante fácil de contorná-lo. O terceiro argumento de que é um direito fundamental e, portanto, é marcado a gente aprende lá na cadeira de Direitos Humanos, pela cláusula da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, também é fraca porque ninguém está dizendo que o segurado abre mão de se aposentar. Não, ele na verdade ele quer se aposentar melhor ainda. Então não há ele não está abrindo mão do direito à aposentadoria, ele está abrindo mão de uma aposentadoria para conseguir uma melhor. Então esse argumento também não se sustenta.
Essa corrente do INSS é a primeira corrente que vai negar o direito do segurado a se desaposentar, a renunciar à aposentadoria que ele recebeu e já lhe vem sendo paga. Uma segunda corrente intermediária, e que é capitaneada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, vai apregoar a possibilidade de renúncia por parte do segurado, ou seja, ele pode se desaposentar para conseguir uma aposentadoria melhor, computando essas novas contribuições. Por que a TNU sustenta isso? O primeiro ponto aí fundamental: não há vedação legal a que o segurado a essa aposentadoria. Ora, onde não há lei, não se pode limitar aí a liberdade do cidadão de abrir mão de um direito que é seu. Para quê? Ainda mais quando ele vai obter um que lhe é mais vantajoso. Então, o argumento fundamental e que tem bastante peso é de que não há vedação legal. E, por outro lado, por que ele não pode abrir mão para obter um benefício mais vantajoso? A TNU encampou esse ponto de vista. Só que também, aí os outros pontos que nós devemos analisar, a TNU vai dizer, mas também não é assim, simplesmente renunciar, pedir outra aposentadoria e ficar por isso mesmo. A TNU vai entender, ora, ele pode renunciar, por quê? Porque não há vedação legal, mas aí, um segundo ponto fundamental, a renúncia tem efeitos ex tunc. Ele abre mão como se nunca tivesse se aposentado. É como se ele tivesse se arrependido de se aposentar tão cedo para receber pouco e agora quer receber mais. Então, tendo efeitos ex tunc, retroativos, ex tunc é desde então, o que vai acontecer como consequência fundamental? O segurado vai ter que devolver tudo que ele recebeu a título daquela anterior aposentadoria, para repor as coisas ao status quo ante, como se nada tivesse acontecido. Essa ideia também não está clara na lei, mas ela tem uma lógica interessante, na medida em que cuida de diversas situações práticas e consegue explicá-las melhor. Por exemplo, o que justifica que um segurado não se aposente com menos para aguardar e conseguir uma aposentadoria melhor? Ele seria otário, né? Esse é o termo de fato, se ele pudesse já ter obtido uma aposentadoria menor, continuar trabalhando para depois conseguir aquela mais vantajosa que está almejando agora. Por que ele aguardou e aquele que foi já de imediato obter uma aposentadoria menor, mas para continuar contribuindo, conseguir uma aposentadoria melhor no amanhã? E vai consegui-lo, né? Como que vamos lidar com essa situação de justiça? Por isso que a TNU vai dizer, olha, pode obter como se ele tivesse se arrependido, pode renunciar, mas devolve as coisas do jeito que estavam antes. Devolve o que tu recebeu. Inclusive, a jurisprudência da TNU tem negado que essa devolução se faça de forma parcelada. Tem que devolver tudo de uma vez antes de obter a nova aposentadoria. De onde também que se busca trazer essa interpretação do próprio artigo 96, inciso 3º da lei, que vai dizer: o tempo de contribuição que já foi utilizado num regime não pode ser utilizado no outro. Ora, qual é a ideia? Se esse tempo já foi utilizado para obter uma aposentadoria aqui num regime, por exemplo, no regime geral, ele já surtiu pagamentos mensais, ele já está como se fosse sendo gasto. O tempo de contribuição vai sendo gasto. Então, ele não pode agora querer utilizar de novo desse tempo para a obtenção de uma nova aposentadoria. É uma lógica extraída do artigo 96, inciso 3º da Lei 8.213. Então, a TNU, mesmo sabendo que o STJ e a terceira corrente que nós vamos comentar têm adotado um outro posicionamento, segue firme no seu entendimento de que,
mesmo sendo possível a desaposentação, ou seja, a renúncia anterior à aposentadoria, ela opera efeitos ex tunc e o segurado aposentado, para poder devolver tudo que ele recebeu a título da sua anterior aposentadoria, repondo as coisas ao status quo ante. Então, essa corrente intermediária da TNU, que, como eu disse, é contrária ao entendimento do STJ, que é a terceira corrente, a mais liberal de todas, a mais favorável ao segurado. Por quê? O STJ tem, por meio de suas duas turmas que julgam matéria previdenciária, a quinta e a sexta turma, tem entendido, primeiro, que não há vedação à renúncia à aposentadoria, é um direito patrimonial disponível, porque ele está abrindo, até porque ele está abrindo mão para obter uma outra aposentadoria, e ele é um direito de cunho patrimonial, e além disso, não há por que ele devolver coisa alguma, porque ele não cometeu ilegalidade nenhuma. Então, o STJ vai favorecer o segurado na medida em que permite, reconhece cabível a renúncia à aposentadoria, ao mesmo tempo em que dispensa o segurado de devolver qualquer quantia que ele recebeu a título do anterior benefício previdenciário que lhe vinha sendo pago. O que fundamenta o STJ? Mesma ideia. Renúncia, não há vedação legal à renúncia à aposentadoria. E o STJ também acrescenta, é um direito patrimonial que ele vem ganhando todos os meses, vem lhe gerando uma renda, que ele pode abrir mão dele, sobretudo porque ele vai fazê-lo em vista de uma aposentadoria mais vantajosa. E por que o STJ diz, não precisa o segurado para isso devolver qualquer quantia? Porque é dito, ora, a renúncia é um ato legal, enquanto ele recebeu o benefício, era devido para ele o pagamento. Por quê? Porque ele tinha direito ao benefício, ele veio sendo pago dentro da mais absoluta legalidade. Portanto, essa renúncia dele não torna aquele benefício anterior ilegal. E por conta disso, ele não precisa devolver qualquer valor. Esse é o posicionamento do STJ, que inclusive tem ido além. Ele tem dito que a renúncia pode ocorrer em relação a regimes diversos, seja de regime próprio ou seja de regime geral. Então, a matéria interessa a previdência, tanto a previdência pública, dos servidores públicos, ocupantes de cargo público de provimento efetivo, quanto a previdência do regime geral de previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? É plenamente possível para o STJ ocorrer de alguém que tem uma aposentadoria estatutária abrir mão para receber uma aposentadoria melhor aqui no regime geral, utilizando daquele tempo. Isso também, abrindo um parênteses, pessoal, a jurisprudência já há muito tempo tem dito, é possível acumular uma aposentadoria do regime estatutário com a aposentadoria do regime geral de previdência social, porque o artigo 124 da Lei 8.213, quando veda o recebimento de mais de uma aposentadoria, como uma regra de exceção, lá as hipóteses em que não pode acumular estão previstas na legislação, ela deve ser interpretada estritamente. Aquela máxima já clássica da nossa hermenêutica, do direito trazida dos nossos mestres mais antigos, desde Carlos Maximiliano, e na verdade ele traz do direito romano, né? Então, norma restritiva se interpreta restritivamente. Norma de exceção se interpreta não de forma objetiva, de forma restritiva. Lá a lei vedou mais o recebimento acumulado de mais uma aposentadoria, mas a lei é a lei do regime geral. Então a interpretação é que não se pode acumular mais uma aposentadoria dentro do regime geral. Mas uma aposentadoria do regime geral com uma do regime próprio pode acumular. Então o que tem a ver aqui com a ideia de desaposentação? O problema é que se ele já está aposentado no regime próprio, no regime geral, ele já utilizou um tempo de contribuição e, na maior parte das vezes, sem ele não vai conseguir no outro regime. Então ele precisa desse tempo de contribuição para, através da contagem recíproca, obter uma nova aposentadoria. Daí a necessidade de renúncia nesse caso, se ele precisar computar o anterior tempo. Se ele tem o mínimo, se aposentou no regime geral e também tem os requisitos do regime próprio pelas contribuições que ele tem lá, não tem por que renunciar nada, ele vai poder acumular. Ele vai precisar renunciar quando ele precisa do tempo que ele já gastou, que ele já utilizou no regime. Então o STJ
também nessa questão da renúncia de uma aposentadoria no regime próprio, para o regime geral, ou vice-versa, tem entendido perfeitamente cabível a desaposentação. Essa é a STJ, que também é passivo de críticas, pessoal. Por quê? Quanto à questão da possibilidade de renúncia, me parece que a TNU e o STJ têm a razão e o INSS não. Na medida em que não há vedação legal, na medida em que é uma renúncia para a obtenção de um novo benefício. O ponto principal de discórdia, a meu sentir, e que é de fato a discórdia entre a TNU e o STJ, é da necessidade ou não de devolução do que já foi recebido a título da aposentadoria. Para a TNU, a renúncia tem efeitos ex tunc, tem que repor as coisas do status quo antes, tem que devolver tudo. Para o STJ, a renúncia tem efeitos ex nunc, a partir de agora, desde agora. Portanto, como não era ilegal também, não precisa devolver nada. De discórdia. Quanto ao posicionamento do STJ, ninguém está dizendo, e a TNU não diz, que há ilegalidade na anterior aposentadoria para ensejar a devolução. Evidentemente, se houve ilegalidade, a tutela administrativa se encarregaria disso. O que se está dizendo é que não se pode aceitar que o segurado já tenha aproveitado daquele tempo de contribuição para obter o benefício ao longo de anos e vários anos, para então, agora, simplesmente querer abrir mão da aposentadoria e ficar por isso mesmo para utilizar aquele tempo agora, num novo benefício. A TNU, de modo algum, entende que a anterior aposentadoria era ilegal. Então, esse argumento do STJ é bastante fraco. Mas, enfim, se consolidou na jurisprudência do STJ nesse sentido. E o STF, onde é que entra nessa conversa? Como falamos lá no início da nossa exposição, o STF começou a julgar. O ministro Marco Aurélio veio exatamente nessa linha, de que o segurado aposentado que continua a recolher contribuições, ele tem direito sim, porque ele recolheu à fonte de custeio, princípio da precedência da fonte de custeio, lá do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, ele contribuiu, ele fez novas contribuições. Então, deve haver repercussão, ou é possível que ele obtenha benefícios dessas novas contribuições, até porque há uma fonte de custeio para tanto. Foi o ponto de vista do ministro, mas ele também não examinou o anterior julgado do Supremo, que, com base na solidariedade, legitimou essa contribuição e não viu nenhum problema, não viu necessidade de que essa contribuição se reverta em prol do segurado. O ministro Dias Toffoli, que pediu vista, seguramente, até porque era o posicionamento dele já no âmbito da AGU, nessa discussão sobre a possibilidade ou não de renúncia, ele já havia o posicionamento interno da AGU contra a aposentadoria, contra a desaposentação, né, contra a desaposentadoria. Por outro lado, ele pediu vista exatamente para trazer bem os argumentos, expor bem os fundamentos que justificam essa linha. Então, eu digo, claro, ele pode surpreender a todos, vir com outro posicionamento, mas a ser coerente até mesmo com outras decisões dele, como o próprio ministro do Supremo, ele vai entender que a desaposentação não é permitida, ou então que deve haver a devolução dos valores. Vamos aguardar o voto vista dele e o que o Supremo vai entender. Eu diria que, olhando o histórico da jurisprudência do Supremo, o Supremo não vai permitir a desaposentação. Se permitir a desaposentação, não vai fazê-lo sem a necessidade de devolução de qualquer quantia. Eu acredito. Por quê? Porque a ideia de solidariedade no custeio da Seguridade Social está demarcada em diversos julgados do Supremo, e só para lembrar um bem ligado aí com a questão previdenciária, na contribuição introduzida pela emenda 41, na taxação dos inativos do serviço público, o Supremo legitimou exatamente enfatizando a importância do princípio da solidariedade em matéria de previdência social, em matéria de seguridade social. A previdência, nós sabemos, é um ramo da seguridade social. Então, esse é o primeiro assunto que nós tínhamos para comentar, e vamos finalizar nossa aula falando sobre
a última decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito previdenciário e de grande repercussão, na medida em que trouxe um prejuízo estimado para os cofres da Previdência, na verdade já calculado pela Previdência, se estima que se pode ser maior do que se anteviu, trouxe um prejuízo na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O que aconteceu? Foi um julgado noticiado no informativo 599, o RE 564-354, da ministra Carmen Lúcia. O que aconteceu? Se a gente lê o informativo, pessoal, a questão teto e novo teto e benefícios, aplicação retroativa aos benefícios concedidos anteriormente. Lendo a notícia, eu garanto a vocês que, pelo menos eu tive essa impressão ao ler a notícia do informativo, a ideia, sem conhecer o caso, era de que a decisão era contrária aos segurados. Por quê? Quando saiu a decisão, quando foi decidida e noticiada pelo informativo, porque ele fala em que na aplicação retroativa do teto dos benefícios, introduzido pela emenda 20 de 98, reajustado, na verdade, pela emenda 20, e também pela emenda 41 de 2003, aos benefícios anteriores. Dá a entender que os benefícios anteriores vão ser limitados por esse novo teto. Só que não é isso que aconteceu, é o oposto. Os benefícios anteriores conseguiram foi aumentar a sua renda mensal e receber um bom valor, na média, tem meios de imprensa que noticiaram em 11 mil, depois veio uma notícia da Previdência Social dizendo que em média seriam pagos aos segurados 6 mil reais de atrasados, para aqueles que têm direito, evidentemente, mas enfim, dando um rombo grande aí nas contas da Previdência. Qual é a discussão, pessoal, e por que é favorável aos segurados? Vocês devem lembrar lá no funcionalismo público que nós temos o teto dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal a limitar toda e qualquer remuneração dos servidores públicos, de qualquer esfera de poder. É o teto moralizador, né? Entrou lá do artigo 37. O que nós temos no serviço público? O servidor público, ele pode ter uma remuneração de 40 mil reais. Por quê? Porque ele tem uma série de incorporações, uma série de direitos incorporados e gratificações já incorporadas, como os quintos, como os décimos, que vão fazer com que sua remuneração, somados os vencimentos ou subsídios com essas vantagens pessoais, alcancem 40 mil reais. Só que o teto do funcionalismo, por isso é chamado abate-teto. Se ele ganha 40 mil, vai incidir o teto, que hoje é 27.900, e ele só vai ganhar 27.900. Se aumenta o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que acontece? No mês em que aumenta, os servidores públicos que sofriam esse abate-teto vão receber mais. Ora, os ministros supremos estão agora com um projeto de lei para aumentar os seus subsídios no Congresso Nacional. Vai para 30 mil reais. Esses que têm 40 mil que estão sofrendo corte, estão torcendo para que se aumente o teto. Por quê? Porque eles vão passar a acompanhar o novo teto, na medida em que sua remuneração é aquela. Bom, essa mesma lógica o Supremo aplicou em matéria previdenciária. E é bastante criticável, mas, enfim, foi decidido e com esmagadora maioria, apenas com um voto vencido. O que aconteceu, pessoal, aqui em questão de direito previdenciário? Nós tínhamos, lá com a Lei 8.213, em 91, uma previsão segundo a qual os benefícios não poderão ser superiores ao teto do salário de contribuição. Salário de contribuição é a base de cálculo que o segurado, é o valor que o segurado recebe no mês e que vai compor a base de cálculo da contribuição previdenciária dele. Dizia a lei, o teto do salário de contribuição limita também, ou seja, é o teto dos benefícios. O que aconteceu? Os índices de reajustamento do teto do salário de contribuição foram uns. E os índices de reajustamento
para fins do cálculo da média do salário do segurado, quando ele se aposentava, foram outros, foram superiores ao longo dos anos. O que aconteceu? Quando foi calcular, o segurado pediu aposentadoria, tem direito, vamos calculá-la. Foi calculado o seu salário de benefício, que é essa média aritmética simples dos seus diversos salários que ele recebeu ao longo de sua vida. Quando foi feita essa média, ela ficou acima do teto do salário de contribuição. Por quê? Porque na correção desses salários foram adotados índices maiores e na correção do teto, índices menores. A média deu acima do teto. A lei dizia, corta pelo teto do salário de contribuição. E, a partir daí, tínhamos o cálculo do benefício previdenciário daquela aposentadoria. Por que o Supremo entendeu pela aplicação retroativa da emenda 20 de 98, artigo 14, e do artigo 5º da emenda 41 de 2003, que previram o teto dos benefícios do regime geral? Porque veio a emenda 20, no seu artigo 14, e fixou o teto dos benefícios do regime geral em 1.200. Qual é o problema? O teto que era aplicável naquela época, segundo a correção do teto do salário de contribuição, era de 1.089. Qual era essa ação que foi julgada pelo Supremo? Um segurado que se aposentou e que sofreu o abate pelo teto dos 1.089, ele teve uma média superior, logo depois veio, ele tinha se aposentado proporcionalmente, pouco antes da emenda, veio a emenda dizendo que o teto era de 1.200. Ele entrou com a ação pedindo o quê? Ora, foi aplicado para mim o teto de 1.089. Eu quero o teto de 1.200. Porque, na verdade, eu sofri um abate teto e agora o teto subiu. Então, eu tenho que ganhar agora o que, segundo a média, já tinha sido calculado que eu teria direito. O novo teto deve se aplicar retroativamente para mim. A emenda 41 de 2003 fez a mesma coisa. O artigo 5º introduziu um teto de R$ 2.400. Quando o teto dos benefícios reajustado, o novo teto de 1.200 reajustado, chegou a 1.869. Então, novamente, houve um aumento do teto dos benefícios pela emenda 41 de 2003. Daí que também se quis a aplicação retroativa do novo teto da emenda 41, que foi mais vantajoso ainda. O Supremo, como eu disse, seguindo o voto da ministra Carmen Lúcia, e só com o voto vencido do ministro Dias Toffoli, entendeu que é possível essa aplicação retroativa, porque, na verdade, o que acontece? É a mesma coisa, segundo a linha da ministra, é a mesma coisa do funcionalismo público. Ele tinha uma renda maior, que estava sendo limitada todo mês pelo teto. Foi aumentado o teto, ele pode ganhar mais, porque o benefício dele foi calculado num valor maior, a média era maior. Essa linha venceu. A linha vencida dizia o quê do ministro Dias Toffoli? Não, é diferente regime lá, o funcionalismo público, os regimes próprios, é diferente aqui do regime geral, por quê? Porque lá nós estamos falando de uma remuneração que mês a mês vai sendo calculada e que, se passar do teto, sofre corte. Em matéria de direito previdenciário, não é assim. Aquele valor a maior, ele cai fora já no cálculo do benefício, porque é uma etapa intermediária do cálculo. É o teto do salário de benefício. Só que para nós chegarmos ao valor da renda mensal inicial, depois de feito o corte pelo teto, nós aplicamos o coeficiente próprio do benefício e chegamos aí sim ao valor da renda mensal inicial. Essa é a fórmula legal, esse é o caminho legal para a definição do valor do benefício previdenciário. E o ministro Dias Toffoli disse, nós estamos pegando um raciocínio do funcionalismo, que é válido, por quê? Porque lá a remuneração é maior e é aquele valor calculado, temos o vencimento, temos as vantagens pessoais, se aumenta o teto ele vai ganhar mais, porque a remuneração é aquela. Segundo o ministro, não. Aqui a lógica é diferente, porque a lei previdenciária manda limitar o teto, na verdade, do salário de benefício, da média, mas é uma etapa intermediária no cálculo e não é ainda a renda mensal. A renda mensal existe depois da aplicação do coeficiente do salário de benefício. Então, a renda mensal, ela não é maior do que o teto, ela vai ser sempre abaixo do teto pela fórmula legal de cálculo. Então, o ministro, inclusive invocando o julgado da segunda turma do STF,
recente, do ano de 2008, unânime, que tinha entendido que não era possível essa retroação. Ele, com base nesse posicionamento, olha, a gente já julgou dizendo que não é cabível. Ele sustentou a mesma coisa. Só que o plenário não seguiu, não lhe deu ouvidos e acabou acompanhando por 10 votos a 1, só teve um voto vencido, o voto da ministra Carmen Lúcia. Então, trocando em miúdos, essa é a última decisão do Supremo em matéria previdenciária. A aplicação retroativa dos novos tetos dos artigos 14 da emenda 20 de 98, do artigo 5º da emenda 41 de 2003, para quê? Para permitir que o segurado que teve a aplicação do teto, que ele consiga agora a aplicação do novo teto, para quê? Para ganhar um pouco a mais, na medida em que vai se considerar o novo teto. E também para lhe pagar os valores em atraso, porque, segundo o Supremo, desde as emendas, o INSS já deveria ter aumentado o teto e aplicado retroativamente, e agora vai ter que pagar as diferenças que nos últimos 5 anos, por força da prescrição, vamos ficar só nos últimos 5 anos, por força disso, o INSS vai ter que pagar as diferenças entre o que ele deveria estar pagando e que acabou efetivamente sendo pago ao segurado. Essa questão, inclusive, para título informativo, foi levada em ação civil pública na primeira vara federal de São Paulo, que deu eficácia erga omnes essa decisão, uma CP movida pelo Ministério Público Federal, e depois da decisão liminar acabou havendo um acordo entre a Previdência Social, o Ministério Público, e homologada judicialmente. Por conta disso, administrativamente, o INSS já fez os cálculos e já vem pagando de forma escalonada os retroativos aos benefícios que têm direito, aos segurados que têm direito. E quem que tem direito? Quem teve o benefício concedido antes da emenda 20 de 98 ou então da emenda 41, se for antes da emenda 20 de 98, pega as duas. Se for só entre a emenda, depois da emenda 20 de 98 e antes da emenda 41, ele só pega os reflexos da emenda 41. E terão direito a essas diferenças e ao novo cálculo aqueles, portanto, que sofreram incidência no teto. Então, só esses que tiveram os benefícios concedidos antes, benefícios concedidos depois de 2003, depois da emenda 41 de 2003, que é do final do ano de 2003, quem teve benefício concedido depois não tem o que reclamar quanto a essa última decisão do Supremo. Só quem teve concedido benefício anteriormente e ainda assim sofreu por conta da aplicação do teto dos benefícios previdenciários. Essa é a última. A próxima, como nós falamos, é a desaposentação, que virá em breve. E seguramente, pessoal, também para finalizar, o tema da desaposentação mereceria uma regulamentação, uma disciplina legislativa para colocar limites, pessoal. Imagine o segurado agora se aposenta, contribui um mês e renuncia à sua aposentadoria. Para no outro mês contribuir de novo, renunciar de novo. Imagine a baderna que pode ficar. Tem que limitar esse direito de renúncia. No entanto, a lei não tratou, é uma questão que está sendo suscitada por conta de uma interpretação da legislação previdenciária que em momento algum foi clara. Então, tudo recomenda que o legislador venha a disciplinar essa questão da desaposentação. De todo modo, a constitucionalidade ou não do raciocínio está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal e virá na sequência também tendo uma grande repercussão, bem maior inclusive quanto à última decisão, porque vai apanhar aí um sem número de segurados, milhões de segurados aposentados que continuaram recolhendo, que inclusive esse é o panorama normal, e que vão poder pedir uma nova aposentadoria mais vantajosa. Esses eram os 2 temas que nós tínhamos para tratar hoje com vocês, pessoal. Professora Tânia, mais uma vez eu agradeço aqui essa interação, essa oportunidade aqui de discutirmos um pouco sobre direito previdenciário. Tem alguns conceitos técnicos que às vezes pode ficar mais difícil para aquele que não tem conhecimento da matéria. É uma matéria que é pouco tratada nas universidades, né? Embora de grande relevância prática num país em que a esmagadora maioria é de segurados. E então, às vezes, por não conhecer alguns conceitos básicos, teve alguma dificuldade de compreensão. De todo modo, tentamos aqui fazê-lo
do modo mais simples possível. Espero que tenha sido de alguma forma útil na preparação, no estudo de cada um de vocês, e até uma próxima. Obrigado.